bate-bola de hoje está incrível. Eu tive a oportunidade de entrevistar a querida Camila Dagnoni, que é professora de inglês com mais de 12 anos de experiência. Só que ela veio hoje falar muito além do lado profissional. Questões como transição de carreira, sua experiência até aqui, vivendo no Brasil e outros lugares, mas também falando dos desafios, vida real, trazendo emoção, trazendo realmente as coisas que acabam acontecendo e como ressignificou isso durante a sua trajetória. Esse encontro está imperdível. Vamos juntos nessa? Meu nome é Alessandra Vick e meu objetivo aqui no canal é ajudar para que mais e mais pessoas consigam despertar essa melhor versão. Então eu venho também trazendo convidados especiais que vêm para agregar, que vão compartilhar histórias de vida para que a gente consiga aprender e ressignificar coisas durante a nossa vida. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Toda semana tem conteúdo novo. Cami, querida, que delícia recebê-la aqui no canal. A gente já estava aqui no papo, eu tive que começar a gravar, senão a gente ia ficar antes de começar. Aqui, ó. As pessoas têm que ter acesso a esse conteúdo, né? Então deixa eu começar a gravar. Com certeza! Já deu pra sentir que vai ser uma delícia. Eu já tô animada, a gente mal começou a gravação, eu já tô aqui feliz da vida. Que bom, quando tem essa conexão, as coisas fluem melhor. E é impressionante, porque a gente ainda não se conhece presencialmente. Quando chegar no Brasil, em dezembro, a gente vai se conhecer, mas a gente já tá sentiu essa conexão. Tá? É uma coisa muito engraçada, porque a gente sempre, né, se fala no Instagram, enfim, e parece que a gente se conhece de muito tempo, né? As trocas que a gente tem, as conversas, os comentários, é muito legal. E é uma coisa muito natural, né? Sim, é verdade. E é por isso que eu falo que a distância, ela não tá na questão da presença física. Ela tá muito mais na conexão entre as pessoas do que isso. Claro que é gostoso estar perto, né? Sentir ali, dar um abraço, tudo, olho no olho, mas dá pra gente encurtar isso através de conexões verdadeiras, principalmente mais, de papos gostosos, né? Verdade. Sim, não, vai ser uma delícia, vai ser muito gostoso. E além, né, você tá aí, eu tô aqui, a gente tá longe, mas é o que tu falou, assim, não parece que nós estamos de fato tão longe, né? É só uma questão do físico mesmo, mas a conexão tá aqui, né? Verdade. Encurta todos os caminhos, é maravilhoso. E quando a gente quer fazer dar certo, por exemplo, nosso encontro saiu mesmo confuso de quase 12 horas de diferença. Então a gente faz acontecer, né? Aí a gente marcando, tá, mas que horas? Calma. 8 da manhã? 8 da noite? Não, 9. 9 do quê? Fuso Brasília, vamos lá. E deu super certo, ó. Pegou a minha noite e pegou o teu dia. Exatamente, a gente vai ajustando e faz acontecer. Mas, Cami, primeiro, obrigada demais por ter aceito o convite. Fico super feliz para que você compartilhe um pouquinho mais da sua trajetória e tudo. E antes, eu gosto de começar falando de uma coisa para além do currículo. Então, eu gosto sempre de perguntar, quem é você para além da parte profissional? Conta um pouquinho aqui para quem está te conhecendo. Ai, meu Deus, Ale, já começa toda. Tu não me preparou para isso? Mas é assim que eu gosto. Ai, guria. Quem é a Cami, né? Além de teacher, além da figura profissional. Eu sou exatamente essa pessoa que você está vendo aqui, tá? Em dezembro tu vai ter a prova disso. Mas assim, eu sou extremamente transparente com tudo que eu penso, que eu sinto. Então, a gente nunca vai ter assim uma linha cruzada. Tu vai ver na minha cara o que eu tô achando, o que eu tô sentindo. E eu sou muito positiva. Eu sou uma pessoa muito autoastral, eu sou muito para cima. Não vou te dizer, óbvio, que não existam momentos complicados, difíceis, todo mundo passa por isso, mas eu sou a pessoa que enxerga o copo sempre mais cheio do que vazio, né? O copo meio cheio e não meio vazio. E aí, gente, que difícil, né? Mas eu acho que essa sou eu, assim, eu sou super transparente, eu gosto, eu não gosto, eu não gosto, e sempre pra cima, assim, eu tento ao máximo ser bem verdadeira aos meus sentimentos e quem eu sou, e para todo mundo que tá ao meu redor, seja aluno, família, amigo, alguém que não me conheça, eu sou a mesma Cami, assim, integral, 100%. Sendo isso bom ou nem tanto? Não, mas você traz muito essa autenticidade nas coisas que você fala, nos posts que você compartilha. Eu acho que você traz muito de você. E é por isso também que a gente acabou conectando.
Porque quando a pessoa ela tenta trazer assim um personagem ou tenta trazer algo que ela não conecta, aquilo uma E hora não cai. sustenta a longo prazo, né, Ale? Exato. Chega uma hora que você vê, tipo, cara, essa pessoa ela não é isso. Uhum, Não é isso que ela quer passar, não é isso que ela uhum, entrega, né? E é uma exato. preocupação muito grande que eu tenho, não só com o meu trabalho, mas com tudo que eu faço na minha vida. Isso, óbvio, né, Ale, entre muitos erros e acertos ao longo do caminho, mas de hoje eu poder te dizer, não, essa sou eu sou assim. Eu estava até falando com uma amiga na semana passada, como antigamente, uma amiga minha de infância. A gente tinha medo de se impor e de falar, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu sou assim, eu não sou assim. Uhum. Medo de ser aceita ou não ser aceita, de fazer parte Medo ou de não fazer parte. julgamento. Isso, e hoje a gente, né, tá com muita terapia na vida, mas a gente vê como a gente atrai uma energia super positiva quando a gente entrega de fato quem a gente é e se dispõe aí no mundo, sabe? Sim. Inclusive, essa semana eu estava lendo a Brené Brown, eu acho ela sensacional, e ela Aham. trouxe uma frase que mexeu muito comigo. Não vou citar exatamente, porque eu sou péssima em gravar, exato, mas é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Ela trouxe a questão que ela ficou refletindo sobre aquela frase e eu fiquei. Já faz umas 2 semanas que eu estou matutando sobre isso. Que é a Aham. questão da gente não precisar pertencer a nenhum lugar. Isso é a verdadeira liberdade. Basicamente, a frase falava isso. E eu Nossa, fiquei, e ao cara, mesmo juro tempo você por Deus, pertence. tu não tá É vendo, mas impressionante. olha aqui, eu tô arrepiada. Sério, é isso. Cara, juro, é isso. Essa busca por tentar se encaixar. Então, por exemplo, é claro que a gente gosta de estar em família, com os amigos e tudo, mas não Sim! precisa ficar tentando toda hora ser aceito, toda hora tentando fazer com que os outros não se sintam magoados com o nosso posicionamento ou que eles não vão achar isso ou aquilo, porque senão a gente se perde demais De nessa fazer as caminhada. coisas para agradar, né? Não, mas eu tenho que mostrar isso. Não, mas eu tenho que entregar Exato. isso. Calma, isso não condiz com quem eu sou, com o que eu Uhum. acredito. E é bem essa questão, tipo, mas eu não vou me impor, porque daí eu vou me indispor com alguém. Tá É, tudo bem, as pessoas podem ter opiniões diferentes, elas podem exato, pensar diferente. Só que tem toda essa régua de hoje a gente enxerga dessa forma, mas às vezes aquela pessoa não enxerga. Então isso vai exato. criando uma certa barreira e um confronto muito grande, né? Sim. Só que quando a gente começa a mostrar quais são os nossos limites e mostrar que nós estamos ali apesar das diferenças, ou pelo menos estamos dispostos a isso, a gente vai Hum? construindo um outro tipo de relação. Claro que a gente corre o risco e muitas vezes realmente se afasta de algumas pessoas, mas Uhum. honestamente, hoje eu continuo dizendo que isso é libertador e isso acaba, na verdade, fazendo um filtro para a gente realmente só estar perto de pessoas que estão com valores em comum, por mais que tenham pensamentos diferentes, Exato. posicionamentos, mas que tenham ali um mínimo, sabe? Uma base E tudo vai que realmente agregar, né, conta. Ale, de certa forma. Tipo, ai, não, mas essa pessoa pensa diferente de mim, não me serve. Calma, Uhum, não é bem assim. Às vezes é bacana, sabe? Você começa a pensar de uma outra forma, se questionar e pensa, poxa, é bacana isso também, sabe? Isso acrescenta de uhum, certa forma. É o que você falou, vai criando esse filtro, a gente vai vendo o que que nos nutre e aquilo que a gente consegue estar dispensando, né? E exatamente. antigamente era muito difícil, até para mim, assim, porque eu sou uma pessoa muito para cima. Isso tu já deve ter percebido. Eu me identifiquei com você com isso também. Só que ao mesmo tempo, Ale, eu sou muito esponja, sabe? Então eu me nutro muito daquilo que tá ao meu redor. Então várias vezes eu tava em algum cenário que eu não gostaria de estar para, por exemplo, não, mas poxa, minha amiga quer ir, sabe? Eu vou junto. Uhum, Cara, e aquilo não me servia e não me fazia bem e eu não tava ali, uhum, sabe? E aí depois eu voltava para casa, eu ficava super mal no outro dia. E tipo, poxa, por que que eu não disse não? Por que que eu não impus um limite? Porque eu tava com medo que fosse ficar chateado comigo. Gente, a gente uhum. não pode falar assim a vida inteira para tudo, né? Claro, isso aqui é um exemplo mínimo perto de uma aplicação gigante que tem no nosso Sim. dia a dia. Exatamente isso. Eu acho que é uma construção também, né, Cami? Porque, por exemplo, eu já tive muita dificuldade mesmo com isso. Eu era a pessoa que tentava agradar todo mundo inconscientemente. Eu não fazia escolhas para ceder o tempo todo. Era algo muito forte em mim. Só que eu fui construindo, fui trabalhando, muito autoconhecimento, muitas questões de desenvolvimento pessoal, profissional, experiências. Essa Uhum. vida pelo mundo tem me ensinado absurdamente sobre diferentes Mas, pontos de guria, que vista. sonho, gente, que sonho. E é isso, essa questão de experienciar, né? Não só Exato. outra cultura, outros povos, não. É uma questão muito grande de autoconhecimento. Você Total, se total. redescobre.
Quem de fato é a Lê, né? Exatamente. E como você trouxe, é uma descoberta, é uma É. construção, porque a Cami e a Alê de 10 anos atrás não são as mesmas de hoje e não serão as mesmas daqui, eu nem digo daqui 10 anos, digo daqui uma semana, daqui 6 meses, a gente Esses vai dias me perguntaram, mudando. Cami, onde você se vê daqui 5 anos? Acho que era 5 anos. Falei, gente, se eu parar para pensar onde eu estava 5 anos atrás e quem a Cami era 5 anos atrás, meu Deus, eu acho que eu nem me reconheço em alguns aspectos. Aí você fala, poxa, mas 5 anos é pouco tempo. Não é? Não é. A gente Exato. vivencia muita coisa. Pega esse ano, quanta coisa aconteceu nesse ano que se fosse te Uhum. perguntar em 2023, você falaria, não, jamais, isso não vai Sim. acontecer. A nossa vida é assim, é uma caixinha de surpresas, né? Então toda hora a gente está se reinventando, se redescobrindo e enxergando outras facetas, né, de quem nós somos de Exato. fato. Exato. E isso é libertador, porque a gente está sempre olhando para dentro para se aceitar, para se permitir, para realmente construir uma caminhada que faça sentido. E aí você trouxe essas diferentes facetas que eu acho super importante a gente falar, porque não tem só um. Por exemplo, você trouxe, eu sou super empolgada. Eu também. Nossa, se fosse para me definir, tipo, em 3 palavras, empolgada seria uma delas, entende? Eu, eu acordo às 5 da manhã para correr e às vezes eu irrito as pessoas de tão empolgada. Aquela pessoa, ai, para, não fala comigo, não me dá bom dia. Eu tinha amigas que, assim, meu Deus, eu nem tomei café ainda, pelo amor de Deus, para de falar. Eu também, né? 220. A minha mãe fala: "Ai, meu Deus, minha filha tem hiperativa, tu não para quieta, sempre inventando alguma coisa." Eu falei, mãe, é que eu não consigo. Não é que eu não consiga ficar parada, tá? Eu consigo. Eu amo o meu momento de chazinho, leitura, eu amo. Isso me dignifica, entendeu? Mas Traz assim, o dia paz a dia. também. Mas é meu jeito, sabe? Eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa, e nativa, e pesquisando, estudando, trabalhando. Eu me Sendo sinto bem assim. impulsionada. Eu também. Eu Isso, me sinto bem isso. sendo desafiada, buscando coisas diferentes. Só que você trouxe um ponto que era justamente que eu queria conectar. Mas a gente também tem os momentos de leitura, os momentos mais tranquilos, os momentos de contato com a natureza. Então, essas são as diferentes facetas. A gente não precisa ser uma coisa ou outra. A gente não precisa ficar tentando se encaixar dentro de lugares onde a gente não. Nossa, não. Então, se você não é sempre assim, então quem sabe? Não. A gente tem diferentes papéis nessa vida, tem diferentes personalidades, no sentido assim de ter outros pontos que a gente gosta e não precisa ser, não, eu sou sempre assim, eu sempre aquilo. Não. E eu tenho certeza que, assim, todo mundo chega naquele ponto que a gente para, olha esse cenário todo e pensa, gente, o que que eu tô fazendo na minha vida? Onde é que eu tô? Quem eu sou? O que que de fato eu gosto? Será que eu realmente gosto disso? Ou eu estou Uhum. fazendo isso porque as pessoas ao meu redor, do meu círculo, fazem e aí eu acho legal por causa disso? Eu cheguei nesse ponto, assim, na minha vida, na transição ali, teve a pandemia, eu fui morar em São Uhum. Paulo, e aí lá tudo meio que desencarrilhou, assim. De questão não profissional, profissional foi quando eu me redescobri profissionalmente, tipo, Uhum. online, dando aula de inglês, tocando tudo sozinha, escrevendo meu material. Ali, para mim, foi incrível, foi uma virada de chave. No entanto, a minha vida pessoal estava um turbilhão. Eu fui esquecendo de mim, fui focando no trabalho, porque eu estava cheia de problema rondando minha vida pessoal. E quando eu parei, eu falei, cara, não vai dar. Por quê? O meu profissional pode estar muito bem, mas como eu não estou, isso vai afetar o meu profissional. E daqui a Uhum. pouco tudo vai romper e tudo vai quebrar. E quando eu voltei para cá onde eu moro hoje, que é minha cidade, enfim, eu estava quase 2 anos em São Paulo. Eu tive uma crise existencial, assim, cara, quem eu sou? O que que eu gosto de fazer? Isso que eu tinha me encontrado profissionalmente. Eu sabia que era aquilo Uhum. que eu queria fazer para minha vida. Mas eu, Camila, falava, o que que eu gosto de fazer? Onde que eu realmente gosto de ir? Com quem eu gosto de estar? Eu perdi um pouco disso, porque foi, como eu te falei, Uhum. uma fase difícil. Entrei em depressão, então eu engordei muito, isso mexeu muito comigo, com a minha autoestima. E quando eu voltei para cá, Lê, eu não sabia o que voltar a fazer, porque eu não sabia mais o que eu gostava. Uhum. Tipo, pô, será que eu gosto de correr? Putz, eu não sei, nunca corri, será que eu. Acho que não. Será? Vou tentar. Meu Deus, eu amei correr, eu me redescobri no surf. Gente, eu nunca surfei na minha vida, nem nadava, tinha medo de água, nem sabia nadar direito.
Porque eu fui me desafiando, eu falei, não, eu preciso ver o que eu gosto, eu preciso Experimentando coisas diferentes, né? ver quem é a Cami de novo, eu me perdi. E quando eu parei Uhum. para ver, eu realmente tinha me perdido, eu não sabia mais nem a música que eu ouvia, se era de fato a música que eu gostava de ouvir, sabe? Sim. O ambiente que a gente se insere também pode intoxicar, sabe? Ele Muito. nutre, mas ele também intoxica. Uhum. Por isso que a gente tem que fazer bem essas escolhas. Quem a gente escolhe, quem a gente tem do nosso Para lado estar durante a junto com a gente caminhada. na caminhada, é muito importante. Exatamente, exatamente. E também os lugares em si que a gente frequenta, as coisas que a gente faz, e como você trouxe, a gente precisa experimentar para saber. Às vezes as pessoas falam assim: não, isso não é para mim, mas você já experimentou? Ou então, Isso, isso vale para uma comida que fala: não, não gosto, é estranho, não, nem vou provar. Até uma, como você trouxe, começou a surfar, começou a correr. Poxa, e se eu não gostar? Tudo bem, não gostou, vai experimentar outra coisa, vai ter, né? exato. E coisas que eu nunca cogitei. Aí uma aluna uma vez falou: ai, teacher, por que você não tenta surfar? Foi uma coisa que me fez muito bem e tal. Falei, guria, eu não sei nem nadar. Ela falou: não tem problema, você vai aprender do Zé. Eu falei, tá, vou. Era inverno, era tipo julho, eu acho que eu fui fazer minha primeira aula. Eu falei, meu, no frio. Vou para dizer que eu fui. Cara, eu amei, me apaixonei. É uma coisa que eu gosto muito, sabe? Que Uhum. hoje eu falo, não, cara, eu amo isso. A Cami de anos atrás, jamais. Nunca. E, só que precisa de coragem e também precisa muito se permitir, porque a gente às vezes fica preso, né? A gente fica, não, mas eu sempre gostei disso, eu nunca fiz aquilo, eu tinha medo, e aí às vezes não deixa, porque fica só olhando para do passado e achando que aquilo vai determinar Só toda a olhando nossa para vida. trás. É. Tanto que hoje é uma coisa que eu tenho muito forte. Eu não gosto de me sentir estagnada. Eu não vou te dizer com isso que eu não gosto de rotina, que são duas coisas totalmente diferentes. Eu Uhum, amo ter a minha rotina. Eu amo, por exemplo, acordar cedo, treinar, começar a trabalhar, que eu sei que daí o dia vai fluir. Quando isso não acontece, eu já fico até meio irritada. já Mas assim, eu impacta, né? gosto da minha rotina. Só que eu não Uhum, gosto de me sentir, Ale, assim, estagnada de, meu Deus, é só isso e não tem mais. Eu não vou mais aprender nada novo, eu não vou ter mais nenhum uhum, desafio, eu não vou ter mais nenhuma, sei lá, oportunidade diferente. É isso que me motiva sempre também, uhum, sabe? O que que eu posso aprender, onde eu posso agregar, o que que pode me agregar, sabe? Eu tô uhum, sempre em constante busca de sim. algo para me edificar, assim, como ser humano, sabe? Uhum, total. Super te entendo, porque eu tenho muito esse perfil também. Tenho minha rotina, tenho a minha Uhum. disciplina nas coisas do dia a dia, nas minhas metas, tudo, mas amo quebrar a rotina também, amo buscar coisas novas. É, Quando eu é. sinto assim que a coisa tá meio. Não digo fácil, não é isso. Monotonazinha, Mas aham, sabe sim. assim, quando dá uma. O que eu posso fazer para mudar um pouquinho isso? Tanto profissional quanto questões pessoais, eu gosto muito de ter essas experiências novas, esses desafios. Então, eu acho super te Ó, entendo tu é quando um você super faz exemplo, isso. tá? Você é um super exemplo pra mim, juro. É assim, Ale, de se jogar no mundo e eu vou viver, eu vou experimentar. Ah, deu o meu tempo, eu volto e tá tudo bem, sabe? E mesmo assim Uhum. você continua trabalhando, você continua na sua rotina, na sua disciplina, e você tá se cada vez mais, óbvio, se redescobrindo, né? Sim, total. E uma coisa que também nos conectou foi porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu já faço muita coisa, então não dá para colocar outros pontos. Organização, gente, eu falo muito que disciplina dá liberdade, porque quando a gente sabe o que é essencial, a gente consegue colocar aquilo como um ponto dentro das nossas coisas do dia a dia. Às vezes não na intensidade que a gente queria, mas a gente vai colocando aos pouquinhos até aquilo virar uma rotina, Isso. enfim. Só que, por exemplo, eu tô pelo mundo, eu poderia muito bem falar, não, eu não tenho como fazer parte de um projeto social, porque não dá. Não, eu me dedico ao Instituto Rio Alegre muito com reuniões, com trabalho pelos bastidores, conectando Extremamente pessoas. ativa, né, no Instituto. Exato. E você também, você é super cheia de coisas, cheia de compromissos, e você dedica parte do seu tempo para dar aula de inglês para as nossas crianças. Então, eu acho que mais do que pessoas que
poxa, não tenho tempo, ou agora não, na verdade Hum, você consegue adaptar se aquilo realmente for importante, né, Cami? Como que é para Exatamente. Se aquilo você? for importante para você, você vai dar um jeito. E foi o que eu me Uhum, perdi na época que eu morei em São Paulo, porque eu mergulhei no trabalho para fugir da vida pessoal. Então, quando eu vi, eu não uhum, tinha mais tempo para nada. E quando eu tinha tempo, eu queria fugir e voltar pro trabalho, sabe? uhum, Então, como eu te falei antes da gente começar a gravar, sim. já me perdi muito nisso de agenda. Inclusive, esse ano, assim, Ale, dando 14 horas de aula por dia, eu trabalho aos sábados também. Quando eu vi, eu tava dando aula sábado, 5 horas da tarde, eu tava dando aula domingo. Eu falei, quando é que eu paro? Daí eu não podia fazer nada por mim num dia. Por exemplo, assim, minhas amigas, vamos jantar à noite, vamos se ver. Eu nunca ia. Nunca. Uhum. Às vezes, questões pessoais, assim, com a minha família, enfim. Ai, não posso porque eu tenho que trabalhar. Caraca, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. E são coisas que eu sei que no futuro, se eu olhar para trás, eu vou ficar, cara, eu não acredito que eu abri mão disso para trabalhar. Não que não seja importante, mas é que tem que ter o tempo de trabalhar e tem que ter o tempo de também viver, Exato. sabe? E é muito engraçado, porque já passei algumas dessas com os alunos assim. Ah, então, é feriado. Eu não vou trabalhar. Mas aí a gente pode fazer 2 aulas. É aquela coisa assim de a pessoa pensar, poxa, é feriado, então eu vou ter 2 aulas de inglês. Mas, poxa, e pra mim? Pra mim também seria Uhum. feriado. Tanto que eu sempre trabalhei, a ler todos os feriados, eu só parava Natal e Ano Novo. Teve Natal 24 que eu tava dando aula de manhã, por exemplo. Aí tu vai falar, tem quem queira? Tem. Pessoal quer fazer prova internacional, quer ir pra fora, Uhum. enfim. Só que é uma questão de eu impor o meu limite. E isso eu tenho aprendido recentemente, sabe? Então, Uhum. a partir do segundo semestre, eu vou ter uma manhã inteira livre, uma noite inteira livre, porque eu preciso disso para também ser a Camila, que não é Sim. teacher, né? A Exato. Camila. Nutrir outros pilares da vida. No meu curso É, sobre felicidade, eu falo muito isso. A gente tem vários pilares, várias coisas que a gente precisa regar. E eu trago 7 deles, né? E um deles é o profissional. A gente não tem como focar só nisso. O profissional, quando faz o que ama, excelente, melhor ainda, a gente consegue conectar. Mas tem que ter tempo para nós, além do profissional. A gente não pode se e aí definir você vai entregar apenas com muito isso. mais. Você vai entregar muito mais no seu Exato. profissional se você estiver bem no seu pessoal, que era o problema que eu tinha, o imbróglio que eu tinha em São Paulo, porque eu não estava bem Sim. no meu pessoal. Como é que eu ia entregar o meu máximo, mesmo eu sendo a pessoa do copo sempre cheio, se eu não estava nutrindo o que era também essencial, que Uhum. é essencial, né? Então, hoje, para mim, esse tempo, hoje eu enxergo que ele é necessário. E para todo mundo. Para todo mundo. Com certeza, porque senão a vida te obriga a parar. E Né? é muito importante não esperar chegar nesse momento, né? Com uma doença ou com alguma outra questão que burnout que a gente está vendo hoje cada vez mais forte. A gente precisa nutrir, até porque nós conseguimos entregar o nosso melhor como profissionais, como na É. nossa relação amorosa, família, enfim, quando nós estamos bem, senão a gente atropela as coisas e não vai entregar o melhor. Né? Não, e aí hoje é aquela coisa assim de você estar 100% ali, né? Eu quero, por exemplo, Sim. poder ver minha família, né, ter esse convívio com os meus amigos, com o meu círculo social, estando 100% presente, podendo entregar Uhum. 100% da Cami, e não aquela coisa meio capenga, sabe? Sim. Que tá ali, mas tá um Cansada. olho respondendo coisa do trabalho, tá com a cabeça totalmente estresse com outros pontos. No Uhum. meu aniversário Total. do ano passado, daqui a pouco vai fazer um ano que tá quase chegando. No meu aniversário do ano Gosto, passado, assim, de empolgação para fazer aniversário. eu tava fazendo aniversário. Ai, guria, eu sou aquela pessoa que a pessoa fala pra mim, ai, não gosto de aniversário. Eu gosto por ela e por mim, entendeu? Inclusive, um mês inteiro, não só no dia. Tipo... Sim, gente, eu amo uma nova oportunidade, uma nova volta ao sol, ao redor do sol, eu amo essas coisas. Chloe, eu amo também. E aí, era o dia do meu aniversário, eu tava jantando, tava eu, o Léo, meu namorado, a minha mãe e o meu padrasto. A gente tava jantando, guria, eu trabalhei horrores naquele dia, e eu falei, agora é o meu momento. Meu celular começou a tocar, eu falei, meu Deus, quem tá me ligando pra dar parabéns? Aluno! Aí eu falei, gente, era sexta, caiu sexta no passado. Sexta? Foi sexta-feira que caiu meu aniversário no ano passado. Pra resolver a questão de aula, eu falei, então, agora é meu aniversário, enfim, tá. Nem aí. Aí que veio aquela questão, eu preciso impor um limite. E eu não falo que isso, ai,
só eu sou assim, não. Eu conheço um monte de gente que Uhum, também tem o mesmo problema de impor, sabe? De se colocar no lugar do outro e ver, cara, se fosse comigo, eu não ia querer. Numa sexta-feira à noite, tá falando de trabalho. uhum, Guria, eu fiquei ali no celular uma meia hora, uns 40 minutos para resolver a pendenga, enfim, porque não queria ser rude, grossa, não queria cortar, né? Porque imagina, meu aluno com a minha família ali na mesa para comemorar meu aniversário. Aí eu vi que, uhum, poxa, isso não estava legal, sabe? Eu uhum. precisava dar um jeito. E não é uma coisa da noite pro dia, infelizmente, sabe? É Sim, é uma progressivo. Por isso, construção. esse ano vai. Tempo para Cami, pessoa física. E às vezes a gente fica frustrada, né? Ah, poxa, fulano não me respeita. Olha o horário que mandou mensagem, olha o horário que ligou. Mas na É, verdade, tem que olhar para cá. Como nós estamos nos posicionando? Porque é isso. isso que faz a diferença. As pessoas, É, elas vão até onde a gente permite. Quando a gente começa a colocar os limites, claro, respeito, mas é, se posicionando de maneira firme, as pessoas começam a respeitar. E melhor, elas passam a valorizar mais o nosso tempo, porque elas percebem que com a exato. gente não tem margem para isso, entende? É. Mas, Ale, tu não percebe que isso é uma coisa que vem de infância ou de adolescência? Porque eu tinha muita dificuldade de falar não e de impor limites. Uhum, Eu não queria ir, eu não queria fazer. Eu falava, ai, mas ela vai ficar chateada comigo, mas não sim, sei o quê. De aceitar total. coisas. Eu vejo que eu aceitei muita coisa na minha vida, assim, num geral, por conta disso, de não querer Uhum. magoar o próximo. E aí nisso eu me esqueci, me abandonava, sabe? E eu vejo que até hoje isso me toca em alguns pontos, que eu preciso daí ponderar. Pera, calma. Hoje é Uhum, outra Camila, outra cabeça. Vamos lá. Se impõe, consegue. exato. E é um ponto que eu até trago muito com as mentoradas que eu atendo, com, enfim, todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de ajudar, com uma reflexão diária. 5 minutinhos de reflexão por dia, ao finalizar o seu dia, muda completamente, porque a gente está revendo como foi o dia. Foi ao encontro daquilo que eu gostava? Não foi? Pequenos ajustes vão fazendo com que a gente consiga caminhar na direção que quer. Porque senão passa semana, passa mês, passa ano e a gente vai se deixando Isso. de novo. Tá? É. Ainda mais falando cultura Brasil, nisso eu posso trazer um pouquinho a minha experiência pelo mundo. Enquanto Uhum. Portugal é completamente não e nem justifica, então assim, é na lata, não só Portugal, outros países também, Direto, seco e vai. direto, sem justificativa, sem nada, não tô nem aí o que você vai pensar. No Brasil é o oposto. As pessoas elas dão voltas, 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 dizem muitas vezes que sim, mas não fazem. Então, assim, pela dificuldade em dizer não. Aí eu falei, vamos lá, eu vou É da construir nossa algo cultura, eu no acho, né? meio. Uma coisa Uhum, que está na total. nossa cultura, muito enraizado no brasileiro, né? Eu lembro quando eu estava em Muito. Londres também, Ale, morei lá um período. Meu Deus, é Uhum, muito diferente. Para você lidar com questões até burocráticas, é sim, não, não tem meia conversa, não tem o uhum. jeitinho brasileiro. E eu sou muito sensível, sabe? Falou comigo um pouco mais revirado, eu fico emotiva, eu já quero chorar. Mas eu também sei revidar, sabe? Só que eu sou bem sensível. E aí Sim. eu tive que resolver uma questão uma vez na secretaria de onde eu estudava, que eu ia mudar de quarto e tal, e eles foram bem pontuais, assim, meu Deus, eu engoli em seco para não chorar, e eles iam me achar o quê, né? Meu Deus, o que que essa menina tem? Mas é a forma que eles se impõem, eles sabem se impor, sabe? Eu Uhum, acredito que seja a mesma experiência, assim, que tu teve. E aí eu vi, sim. poxa, o Brasil não é assim. Não, é o oposto. Só que também não me fazia bem a forma como era no Brasil, porque eu não me sentia confortável de estar sempre Sim, cedendo ou das pessoas dizendo sim, mas não fazendo e, enfim. sim, Aí eu fui construindo o meu nesse meio termo. Então eu comecei a aprender a dizer não, mas sim, também sabendo trazer de uma forma respeitosa, mostrando ali alguns pontos, mas o principal é interno. A gente precisa se sentir confortável com isso. Só que, como sim. você disse, não é de um dia para o outro, é uma construção. Porém, é libertador. Eu acho que bom, esse é o meu Ele é valor mais maravilhoso. forte, liberdade. Então, tudo que vai Depois, nessa quando a linha, eu gente. estou trabalhando. É, esse que é o negócio. Quando a gente sente esse gostinho, aí a gente pensa, ai, é isso. É isso! É aquela questão, às vezes é muito difícil só de você aplicar em cenários diversos, né? Não digo só Uhum, no trabalho, mas limites pessoais, com família, com amigos, é aquela coisa assim, uhum, mas vamos, ai, não. Aí a gente tem que ficar pensando, meu Deus,
O que que eu vou dizer? Que desculpa que eu vou dar? Ou será que eu vou ser muito sincera e vou falar e a pessoa vai ficar magoada? Aí é o problema dela com ela, sabe? Mas Uhum, assim como você quer como é que eu vou te dizer assim, a gente quer que a pessoa entenda, a gente também tem que, em primeiro lugar, se respeitar e se entender, sabe? exato. Como é que eu quero que a outra pessoa entenda se eu mesma já estou insegura e eu não sei se falo ou se não falo? Uhum, exato. E uma coisa que eu prezo muito é pela transparência, né? Então, poxa, será que vale a pena ficar toda hora tentando maquiar, fazer de uma forma? Não! Começa a realmente jogar a real e falar: não estou afim hoje, ou meu, eu não gosto desse lugar, ou então, olha, minha agenda tá uma loucura essa semana, mas semana que vem eu consigo tal dia, é bom para você? Sabe? Vai ajustando, vai fazendo Exato. diferente. Para mim não dá, não, né? Enfim, e seja sincero, seja honesto com Uhum. seus sentimentos, sabe? É pior maquiar e porque você tá se enganando, Den. Sim. Aí tem gente que fala assim para mim, ah, Ali, mas isso é fácil falar porque você não tem um chefe, né? Então hoje eu realmente tenho essa liberdade também. Eu falo, não, mas É pior espera, a gente fala isso para cliente, para fornecedor, para equipe, para tudo. outras outros cenários, mas eu trago isso também na época em que eu tinha questão de hierarquia, questão de outros pontos. Quando a gente sabe, tem clareza disso, a gente consegue se posicionar melhor. Então, por exemplo, uma coisa que acontece, às vezes as pessoas vão trazendo demandas, mas ela está hierarquicamente superior, eu preciso fazer, porque Pior, sim. claro. Não. Se você mostra para ela, olha, eu estou trabalhando nisso, nisso e nisso, porque até então era a minha prioridade. Então, o que você está trazendo, eu preciso colocar isso na frente? É isso? Sim. Quebra a pessoa no meio. Quebra no meio, porque se aquilo realmente é prioridade, ela vai falar, não, exatamente, é prioridade. Ou então ela vai falar, Isso não, é não, quando prioridade porque. terminar. Exato. Então, é muito do nosso posicionamento, é muito da forma como a gente traz isso. Agora, se traz com medo, ou não fala, ou fica virando a madrugada para finalizar o negócio com medo de. Aí não, a gente está Aí o que atropelando que tudo. acontece? Chega num burnout, e aí nesse meio tempo você tá lá, não acredito, porque eu tô aqui até tarde trabalhando, isso aqui nem era para eu estar fazendo. Você tá fazendo porque você não se impôs, você não falou, É, entendeu? É exatamente. isso. Mas eu não falo isso, Ale, dizendo assim, nossa, nunca fiz várias Ah, vezes. Até com coisa assim, gente, olha, real, tô cansada, tô exausta, eu não tô legal, não tô com a cabeça bacana. Porque tem semanas que são mais complicadas, claro. mais pesadas. Com medo de, ai, não, mas poxa, aí não vai entender, vai ficar bravo, vai. Gente, você tem que se respeitar, você tem que se colocar em primeiro lugar, Uhum, sabe? uhum. Isso é uma Até coisa que porque. eu tenho. Opa, pode falar, Camille. Não, isso é uma coisa que eu tenho ainda muito forte, assim, eu digo até no meu ciclo social. Tem gente que eu Uhum, sei que eu falo, olha, amiga, não tô bem hoje, não tô legal e tal, e tá super bem, vai entender. Enquanto eu sei que eu tenho certas pessoas na minha vida também, e não digo que isso seja um problema, é que são pessoas são diferentes, sim. mas que não entenderiam da mesma forma. Mas se fosse com a fulana, você ia, se fosse com a ciclana. Não, gente, é o meu momento. Às vezes, naquele Uhum, dia eu não tô legal, uhum, sabe? Mas, meu, Ale, antigamente eu jamais nem falaria, sabe? Então eu vejo uhum. que eu progredi, hoje eu falo. É um desenvolvimento contínuo, não tem. A gente vai, cada vez vai se descobrindo mais e vai querendo mais e vai lapidando, tá? Quem a gente é. Exatamente, exatamente. Mas eu ia Para isso trazer que a gente que, tá aqui, né? E é para isso que a gente tá aqui, exato, para tá se redescobrindo, aprendendo. Também a gente acaba ensinando para o outro alguma coisa, mesmo sem saber indiretamente, né? com certeza a gente está Constante inspirando as evolução. outras pessoas o tempo todo. É. E nós mesmos, né? Com certeza. É só a gente parar para se olhar, sabe? Meu Deus, olha, onde é que estava a Lê 10 anos atrás, a Cami 10 anos Uhum. atrás? Eu tenho certeza, eu não me imaginava onde eu estou, aquela sendo minha chefe, com todos os percalços da caminhada, mas também com a bonança. Mas é isso, é isso. Nós Uhum. éramos pessoas diferentes, hoje somos assim, e no futuro com certeza seremos também diferentes, né? Mas Sim. sempre E para melhor. reconhecer isso é fundamental, porque senão às vezes a gente fica focando só no que falta, só que naquilo que ainda não conquistou. Então Isso. precisa olhar um pouquinho para isso. Uhum. É a questão Perfeito. da gratidão também, né? Uhum. A gente olhar e ver, caraca, olha tudo isso hoje. Porque tem dias que você se questiona, ai meu Deus, mas ainda falta isso, falta chegar até lá, falta nananã, nananã. Poxa, e tudo que você tem, e tudo aquilo que Uhum. você
conseguiu agregar durante todos esses anos. A gente às vezes esquece de priorizar o que realmente importa, né? Uhum, total. E sobre isso que a gente estava falando antes, sobre ir para um lugar só para agradar ou não sei o quê, eu prezo muito por estar presente, foi um dos pontos que a gente falou aqui, né? De realmente Aham. estar ali, de corpo, de mente, de tudo, né? Então, eu prefiro não ir do que estar lá sem querer estar, ou estar lá pensando uma outra coisa que eu tinha que resolver, Isso. que eu acho péssimo. Aí a gente sente isso quando a pessoa ela tá ali, mas ela não queria estar ali, entende? Aham. Ou não É, podia, ou energia é uma coisa enfim. muito forte, sabe, Ale? É aquilo que a gente fala, você tá aí, eu tô aqui, e a gente É. tá conectado e sente energia uma Uhum, da outra e tal. Cara, se você tá no ambiente e você vê que a pessoa não tá. Meu Deus, a energia entrega. E aí, como eu te falei uhum, antes, eu sinto que eu sou muito esponja. Ai, eu pego aquilo pra mim, sabe? Eu não uhum, deveria, mas é tão. É instintivo, não sei, natural, enfim, mas eu pego aquilo pra mim e me sobrecarrega. Eu falo, cara, se eu já não tô bem, eu não vou, porque eu vou acabar uhum. ainda, sei lá, deixando outra pessoa mal às vezes, ou numa saia justa que, tipo, ai, a Cami não tá curtindo muito, porque eu sou transparente, vai estar na minha cara que eu já não queria estar ali. Eu não vou enganar. Não. Hoje eu não consigo mais, já fiz muito isso de, meu, chegava Uhum. em casa, a ler detonada, assim, ó. Travou o pescoço, dor na coluna. Aí todo mundo, ai, mas você é tão extrovertida. Sabe aquela extrovertida que é introvertida socialmente? Essa sou eu. Depende o dia, depende Uhum. aonde, depende a hora. E tem que se perceber. Então, não dá para ficar indo no piloto automático ou dizendo sim para tudo. Uma coisa que mudou muito, o livro Essencialismo, para mim, foi assim, ó, Maravilhoso. maravilhoso. E ele falava assim: o não é a regra. Eu, caraca, o não é regra? O não é regra. Para você Que a dizer gente sim, você toma tem que como ter sim, né? certeza. Exatamente. Então, no lugar de sair sim, 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 e quando vê não tá ali com tempo para você, com as coisas que são prioridade, tá vivendo a prioridade do outro, a gente, opa, peraí, deixa eu ajustar isso, né? E faz toda a diferença. No profissional, no pessoal, a gente se sente melhor, mas como você disse, é uma construção, né? Mas, Cami, É, você fala muito sobre a sua transição, você trouxe isso aqui, eu achei sensacional. Você traz essa energia que dá para sentir no seu dia a dia, mas claro que a gente também tem os nossos desafios, né? A gente tem sim. os momentos mais introspectivas, onde a gente fica ali precisando de um silêncio, precisando Sim. refletir, precisando recarregar internamente com outras coisas. E às vezes as pessoas olham uma parte, mas elas ficam julgando só na parte boa, né? Só na parte, principalmente hoje com redes sociais e tudo. Mas Meu eu queria que Deus. você compartilhasse um pouco sobre essa questão que você vem vivenciando com a sua mãe, né? Porque várias pessoas Sim. têm situações familiares ou outros desafios, mas às vezes elas têm dificuldade em lidar com isso, têm dificuldade até de falar sobre isso. Compartilha um pouco como que está sendo, tanto as coisas mais desafiadoras, como também aquilo que você aprendeu nessa jornada. Sim. Porque assim, Ale, para quem não sabe, a minha mãe, ela já luta contra o câncer há uns bons anos. Imagina, na minha formatura do terceirão, que a gente descobriu o primeiro nódulo dela na mama, eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos? Foi. E desde então, é todo esse caminho entre altos e baixos. Então, assim, primeiro ela fez rádio, aí cirurgia, remédios e tudo certo. Aí fez outro exame e descobriu uma manchinha em outro lugar. Aí ela também depois fez uma nova cirurgia, tirou útero, tirou ovário, fez novos exames, enfim. E hoje a minha mãe, ela tem é um câncer nos ossos, né? E aí ela tem uma manchinha no fígado também, que daí ela vem acompanhando. E eu não vou te dizer que é um assunto assim, nossa, super fácil de lidar, porque a gente vem passando por isso há tanto tempo que já está acostumado. Graças a Deus, minha mãe é uma pessoa muito forte, assim, Uhum. muito. Minha mãe é uma pessoa, uma fé inabalável, sabe? Às vezes a gente não tá muito bem e ela não amo, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer, até quando eu precisar fazer, ela é muito forte. Ela que nos coloca para cima e deveria ser o contrário, né? Então eu falo que ela realmente assim é um exemplo. Uhum. E no meio disso tudo, assim, é, rede social. Quando que tu me viu postar alguma coisa sobre a situação da minha mãe? Nunca.
Hoje ela posta, antigamente ela não postava muito. Hoje ela posta da luta dela, dos desabafos, de tudo que ela vem enfrentando, e é muito legal, assim. A minha mãe é sempre muito sincera nesses relatos dela, e são coisas bem fortes também, sabe? Quando a gente lê, a gente se coloca no lugar dela. Porque uma coisa é a gente estar ali por ela, mas a gente nós não somos ela, então a gente não sente aquilo como ela sente, sabe? E, óbvio, meu Deus, se eu pudesse, aquela coisa, né? A gente se jogava, tirava aquilo tudo e... Mas uma coisa que nós conversamos também, tudo vem para um aprendizado, para um ensinamento. Então, se ela tá passando por isso, às vezes não é só para ela, mas é para todo mundo ao redor dela. Aprender alguma lição, tirar algum ensinamento disso. Uhum. E quanto às redes sociais, eu posto muito do meu trabalho. Então, claro, sempre, né, dando dicas, super animada, posto um pouco da minha rotina, mas o que eu mostro ali é muito pouco perto da minha vida pessoal. Por exemplo, essa questão, né, da minha mãe, de tudo que ela passa, enfim, raramente sobre o assunto eu nunca postei, por exemplo. Uhum. Nunca. Se você entrar no perfil da minha mãe, você vai ver, porque ela sempre, né, relata, enfim. Sim. Eu não. E aí não é nem questão de, ai, cria uma barreira e tal. Só que eu sou muito transparente, sabe, Ale? Então, eu não vou fingir que eu sou alguma coisa na rede social, que eu não sou, ou vou postar alguma coisa que não, ai, não condiz com a Camila e tal. Não, não, só que ali é minha ferramenta de trabalho. E é Uhum. uma questão pra gente, claro, super tranquila, super resolvida. Minha mãe faz químio toda semana, ela faz químio direto agora há mais de um ano, né? Por isso que eu te falo, ela é muito forte, tipo, Uhum. muito forte. Só que, como é que eu vou te dizer? É aquela parte da vida da gente que eu não me sinto assim, ah, eu vou abrir para todo mundo. É uma questão da minha mãe, sabe? Não propriamente minha. Uhum. E tem dias que eu não estou bem, então, tu acha que eu vou postar? Eu vou postar, ai, gente, olha, hoje eu não tô legal. Eu, Camila, eu não me sinto confortável em fazer isso. Porque eu sou muito transparente. Então, quando eu tô assim, eu não vou aparecer muito no Instagram, eu não vou postar muitos stories. Quando eu estiver bem de novo, eu vou postar. É aquela questão de o Instagram não é nem metade da vida da pessoa, porque quem me vê ali sempre felizona na minha rotina, não imagina metade das coisas assim que a gente passa, sabe? Então todo A mundo gente não tem, pode tem as suas julgar. histórias. Exato. Eu costumo dizer, a gente não sabe o que cada um carrega, quais são os desafios de cada um. A gente não pode ficar apontando dedos ou dizendo que faria diferente ou isso ou aquilo, porque cada um tem uma vivência única. E mesmo você que está ao lado da sua mãe nesse momento, tudo, como você trouxe, ela é outra visão, é outra questão, é outra vivência. Então, não Sim, tem como a gente tá falando sobre, né? Mas eu queria justamente trazer esse ponto, Cami, porque vocês têm conseguido ressignificar isso de uma forma que é inspiradora, sabe? E vocês, isso nos aproximou até muito mais, sabe, eu ia Ale? falar isso. É uma coisa bem pesada, porque você fica, nossa, mas como assim? Só porque, ficou doente, aproximou. Não é. É porque é aquela coisa que a gente conversou no começo, a gente não dá valor nas coisas que a gente tem, às pessoas que a gente tem. Então, quando algo assim acontece, porque a minha mãe, ela tem metástase óssea, né? Então, quando uma coisa desse porte acontece, você para e você ressignifica tudo que você está vivendo. Tô vivendo da maneira correta, tô aproveitando. Isso é uma coisa que eu falo pra ela, mãe, aproveita, faz, sabe, vive. Uhum, E ela faz, a minha mãe, sempre que ela tem oportunidade, ela vai passear em algum lugar, ela vai visitar minha irmã em São Paulo. Ela tem uma autoestima, assim, maravilhosa. uhum. Diante de tudo que ela enfrenta, eu não conseguiria metade. Tenho certeza que não. Mas é isso, sabe? A gente passou a ter uma união muito maior. Porque quando a minha mãe descobriu o câncer lá na primeira vez, ela ainda era casada com meu pai. Então, no meio disso tudo, teve o divórcio do meu pai. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, sabe? Então, situações que às vezes poderiam afastar, pelo contrário, elas nos uniram muito mais. Hoje eu moro na cidade que a minha mãe mora, porque daí ela conheceu depois, mais tarde, meu padrasto. Enfim, ela veio morar com meu padrasto aqui onde hoje eu resido também. Não na mesma casa, tá? Mas na mesma cidade. E eu tava na cidade vizinha, só que aí começaram a ter essas situações de, por exemplo, tem que vir, tem que fazer. Eu falava, cara, e na urgência? Tipo, Uhum. é uma cidade, 20 minutos de distância. 20 minutos é muito tempo se acontece alguma coisa.
Daí até foi uma situação muito legal. O meu pai, que daí, né, imagina, todo divórcio e tal, meus pais naquela coisa nada amigável. Isso acabou, inclusive, reaproximando eles. Eles têm uma relação hoje, por exemplo, se tem um aniversário, alguma coisa, não tem problema se os dois estão ali. Isso ali É antigamente, saudável. jamais, nunca na minha vida, nunca. Eu teria que convidar um outro. E hoje não. É uma situação assim super legal, super bacana. E foi meu pai que falou: "Por que que tu não vem morar aqui, perto da tua mãe? Uhum, Sabe? Eu te ajudo com apartamento e tal, mas vem ficar mais perto dela." Então assim, meu pai teve uma atitude muito bacana nessa hora que ninguém esperava. uhum, Ainda mais pela situação dele, sabe? sim, Então, é isso, sabe, Ale? A gente ressignificou muita coisa. Por isso que eu te digo, isso que a minha mãe vive hoje não é para ela, é para todo mundo que está ao uhum. redor dela. Mudou muita coisa para todo mundo, sabe? E Você foi também falando. e Uhum. positivamente. Você foi falando, eu fui me arrepiando aqui, porque às vezes a gente vai indo no piloto automático ou vai fazendo coisas e vem situações que elas nos chacoalham, né? Que elas mostram assim, ei, presta atenção, isso aqui é prioridade, entendeu? Para de se estressar com situações ou de valorizar coisas que não são prioridade, que não são tão importantes. A gente passa a lidar com os desafios de uma maneira diferente, porque tem uma outra forma de perceber, de olhar a situação, né? Com certeza. A gente foi algumas situações assim com a minha mãe, também com a minha avó. Minha avó ficou muito doente uma época. Foi Uhum, quando eu voltei de São Paulo. Eu voltei de São Paulo, porque minha avó estava muito doente. Eu tava lá e eu falei, meu Deus, eu tô longe. Como é que eu tô longe, sabe? E eu sempre fui muito próxima à minha avó, ainda sou. uhum, E quando eu voltei de São Paulo, eu fui morar com ela, porque daí também precisava, né, de uma ajuda. E eu falei, poxa, eu tô aqui pra isso, sabe? O trabalho era importante, eu tava perdida no meio disso tudo. Eu falei, não, talvez seja essa ligação, esse elo que eu preciso de novo reacender, minha família, essa conexão uhum, que eu fui deixando. E só que é muito triste quando a gente para e pensa que, poxa, teve que chegar num momento desse, uma situação dessa, para todo mundo se unir de novo. A gente não pode deixar isso acontecer, sabe? Isso também é um sinal, é um uhum, lembrete para você que está assistindo a gente. Não espere chegar numa situação dessas, uhum. sabe? Vive o hoje, aproveita hoje. Ai, vou ter que hoje tirar um tempo na agenda. Ai, mas eu não posso porque eu trabalho. O trabalho pode esperar, sabe? Essas conexões são mais importantes. Uhum. Verdade. E a gente pode aprender muito com as histórias dos outros, né? Por isso que eu gosto de ter esse espaço aqui para convidar pessoas diferentes, porque a gente aprende muito com a história de cada um. Eu sou apaixonada por ficar escutando, por tentar absorver um pouquinho de aprendizado, de conhecimento, de experiências dos outros, porque a gente não consegue viver tudo nessa vida. Então, assim, a gente pega um Não, pouquinho, né? a gente vive através das histórias, né? E Exatamente. através de histórias de pessoas reais, Uhum, que a gente nem imagina metade do que a pessoa passa, sabe? uhum, Eu tenho uma aluna que virou uma amiga minha de anos e ela fala: Meu Deus, Cami, tu podia escrever um livro com tanta coisa que aconteceu na tua vida. Não comigo necessariamente. Algumas comigo, mas outras assim, com pessoas da minha família, pessoas do meu convívio. E aí, se você para e conta, ninguém acredita, porque fala: Nossa, como assim? Gente, é que a gente que não conta metade do que acontece. exatamente, exatamente. E, nossa, obrigada, Cami, obrigada por partilhar esse lado, porque eu acredito muito que a sua história vai inspirar outras pessoas que ou estão passando por algo parecido, ou porque não estão passando, mas precisavam desse chacoalhão, entende? Então, obrigada por É partilhar. hoje, assim, sabe, Ale? Às vezes, por exemplo, a minha mãe, ai, vem almoçar aqui com a mãe e tal. Aí eu fico, você tem que trabalhar, tem que trabalhar. Só que às vezes eu dou um jeito, sabe, na agenda, eu mexo em alguma coisa, porque eu falo, cara, sabe, são Uhum, esses momentos que mostram que a gente precisa dessa vida acontecendo, sabe, desses laços, dessa conexão. Então, isso é muito importante para a gente botar o pé no chão também. E ver uhum. que é o hoje, a gente tem que viver o hoje. A gente planeja o amanhã, tá certo, tem que planejar também. Mas viver, a gente vive o hoje, não vive esperando só o amanhã chegar, né? Uhum, exatamente. Teve uma frase que eu li essa semana que falava alguma coisa do tipo: sonhe como se fosse viver para sempre, mas viva como se fosse morrer amanhã. Né? Então é muito nessa linha de a gente tem o planejamento, tem que olhar também um pouco para frente, porque isso ajuda a sair um pouquinho ali
que às vezes a gente fica preso na situação, né? Isso Mas fica naquela inércia mesmo, inércia eu digo de pensamento, de todo dia, né? Aquela monotonia, enfim, é isso. Meu Deus, Ale, eu que queria, na verdade, te agradecer, porque de podcasts, de conversas, bate-papos, assim, que eu participei até hoje, óbvio, sempre falando do profissional, transição de carreira, que é o que eu trago muito forte, né, no Instagram, com o meu trabalho, enfim. Mas eu acho que eu nunca tive essa experiência da gente conversar de fato do ser humano, assim, sabe? Da Cami. exato. Então, muito legal, assim, muito, muito gostoso. Mesmo, obrigada. Fico feliz em saber, Cami, porque esse é o meu objetivo. Eu acho que a gente tem, como a gente trouxe aqui, né, diferentes facetas, diferentes pilares, diferentes papéis na nossa vida, mas às vezes a gente acaba se deixando de lado e fica forte um ponto que é quem é, né, o ser humano para além disso, ou que conecta tudo isso. Então, eu fico Por feliz em isso que eu saber que amei, assim, porque consegui trazer realmente esse espaço para você. eu pude compartilhar, assim, contigo como eu me sinto, quem eu sou, o que que eu acredito, e também toda essa situação, assim, da minha mãe, que, meu Deus, guria, nunca, óbvio, vocês veem eu postando, né, com a minha mãe, enfim, mas nunca falei abertamente disso. Então, muito legal, principalmente porque isso provavelmente vai servir para também outras pessoas que provavelmente passam por situações similares, né? Uhum. Verdade, Cami. Legal, E as obrigada. pessoas, elas. Que bom, fico mesmo feliz. Porque para mim está sendo incrível. Estou aprendendo muito com a tua história, estou aqui me conectando ainda mais com alguns pontos. Ai, que delícia. E tenho certeza que vai inspirar outras pessoas também, que é o objetivo, né, desse canal, é estar toda hora trazendo conteúdos que enriqueçam, que realmente venham para agregar. Agregar de certa forma, é isso. Exatamente. E Cami, olha, você sabe que eu ficaria aqui horas conversando com você, né? Inclusive, Eu o nosso também. café você vai ter que reservar um dia inteiro, porque a gente vai ficar ali falando de muita coisa. Nosso café vai ser um almojanta, né? Vai começar Isso, no almoço. isso, é porque a gente gosta de comer, aprecia comida boa e papo, então não tem como. Não tem nem como dar errado, entendeu? Exatamente. Mas eu queria, para encerrar assim, esse papo delicioso que a gente teve agora, que eu consegui conhecer um pouco mais de você, algumas coisas eu já sabia, eu quis investigar aqui, outras consegui aprofundar e me conectar ainda mais com você. Queria que você deixasse assim, lá vai. Nossa, Ali, você não me preparou para isso. Maria, como assim tu me faz um negócio desse no final? Tu nem me avisa. Mas eu gosto de perguntar que durante essa trajetória até aqui, né? O que que você aprendeu que você gostaria de trazer para alguém que está nos escutando? Algo que mexeu com você. Não precisa ser, nossa, uma mensagem assim super Sim. impactante. Não, mas algo que está fazendo sentido nesse momento para você. Essa questão, Ale, do medo. O medo do que vão falar, o medo do que vão achar, o medo de tentar, o medo de arriscar, o medo de encerrar um ciclo. ah, eu falo isso por conta da. Como eu te falei ali, a minha experiência em São Paulo foi muito forte para mim em vários sentidos. E eu tinha medo de encerrar certos ciclos da minha vida que eu sabia que não me levariam a lugar algum, que só me machucavam e despertavam um lado em mim que eu não gostaria, que não era um lado positivo meu, sabe? E era o medo, e o medo do que vem pela frente, sabe? O medo de se jogar, de arriscar. Então não tenha medo, não tenha medo. A vida é essa trajetória mesmo de altos e baixos. A gente vai ter uns percalços pelo caminho, mas é isso que nos ensina, a gente aprende através disso e a gente cresce com isso. Né? Então, eu diria para não ter medo. A vida pode sim ser linda, só que a gente tem que se permitir vivenciar, né? Experienciar. Uhum. E essa questão, para mim, do medo mesmo, assim, sabe? Porque me pegou muito tempo isso. Era o medo de um não, um medo de não vai dar certo, e será que? De ficar muito se questionando e esquecendo de viver, de tomar uma atitude, sabe? Então é isso, não tenha medo de se jogar. A gente pode se redescobrir todos os dias, nunca é tarde para isso. Nunca, porque às vezes as pessoas, né? Ah, mas eu já tô numa fase que infelizmente isso para mim não dá mais. Não dá mais só quando morreu. Sim. É sempre tempo. Uhum. Sempre tempo de aprender, de se jogar e lembrar que não é a gente, claro, a gente aprende todos os dias, mas a gente também está ensinando alguém
com as nossas vivências, com as nossas experiências e com os nossos nãos. Verdade. Verdade, um Então, ponto que a acho gente que falou seria bastante hoje. aqui. Eu acho que hoje seria esse o recado, sabe? E a vida tem muito mais, Ale, para retribuir quando a gente se entrega de verdade, sabe? A gente realmente deixa transparecer aquilo que nós somos, né? Perfeito. Arrasou, Cami. Terminou com tudo. E muito ao encontro do que você falou lá no início. Quem é a Cami? Você é assim, você se entrega, você é 100%, você mostra, você é transparente. E isso é sensacional. É algo que eu admiro bastante em você. E com Ai, certeza a Ale, gente vai você é continuar maravilhosa, meu conectada. Deus. Vem pro Brasil logo. Olha aqui, tu me deixou com calor, mulher. Já fiquei nervosa aqui, ó. Já prendi os cabelos, tudo. Adoro. Eu gosto disso, eu gosto de instigar. Consegui, missão cumprida, posso encerrar, já valeu. Oi! Ai, Muito Ale, que bom. delícia, que delícia. Obrigada. E mais uma vez, de verdade, obrigada por me permitir mostrar um pouquinho da Cami também, né? A Cami fora da sala de aula. Perfeito. E você trouxe isso com muita autenticidade, com muita emoção, com muita verdade. Então, obrigada Ai, por que delícia, realmente se obrigada. abrir dessa forma. Meu Deus, guria, tu é maravilhosa. Vem pra cá logo, pra gente ir o nosso café. Daqui a pouco eu chego, a gente coloca isso em dia. E Cami, só para mais um ponto que eu também gosto de pedir, eu tô sempre lendo, assistindo coisas que para mim fazem sentido e eu gosto de pedir indicação, eu gosto de cada hora ter coisas novas. Então, me fala um livro ou mais de um, se você quiser, que mexeu com você sobre o que for e um filme ou algo que você, podcast, enfim, que Eu sou louca por livros. assim que eu gosto. Amo ler. Teve um que eu li, Ale, final do ano passado, que me pegou bastante, assim. Foi um livro que eu gostei muito, não estava esperando quando eu adquiri. Eu tô até tentando achar ele. Eu vou ali pegar só para te mostrar, ele tá Pode, aqui pode, atrás. claro. Eu adoro, que eu vi ali, eu adoro Mulheres que Correm com os Lobos, mas é uma leitura meio. Ela é É pesada, mais ela é mais intensa. maçante. É um livro que você tem que ler aos poucos, né? Você tem que ir ingerindo ele em doses homeopáticas. Mas é um livro muito bom. Esse livro é de uma autora, inclusive brasileira, tá? E ela é. Que eu não queria falar errado, tá? Mas ela é jornalista, inclusive. Uhum. É Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. Não É conheço. desse podcast da Óbvias. Esse livro, guri, ele tá todo marcado, remendado, de tanto que eu li, marquei, escrevi coisas. Olha só. Eu vou até ler a frase que eu abri na página. Engolir sentimentos pode transformá-los em ressentimentos, que, quando mal resolvidos, se tornam culpa, raiva, projeção e, não poucas vezes, até doenças relacionadas ao estresse. Aquilo que a gente estava falando. Uhum. Fala, se põe, coloca pra fora. Esse Verdade. livro, assim, ele veio no tempo certo, desceu como uma luva, sabe? É um livro que eu acho que, se você for mulher, principalmente, vale cada página. É um livro maravilhoso. Ai, não tá focando esse aqui. Perfeito. Obrigada pela indicação. Não conhecia esse, já entrou para a lista. E a lê, tu vai amar esse livro. Depois te Ele é bom. conto. Ele é bom. Depois me conta. Ai, guri, eu amo filme, série, amo tudo. E o que que tu tem pra me indicar? É que tem um que eu acabo indicando muito, mas é que ele realmente mexeu muito comigo, que é do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Você já leu? Não, esse não, nunca. Sensacional, Bom? sensacional. E ele vem para Sério? trazer um novo olhar. Ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial no campo de concentração Uhum. e ele passou então por coisas que a gente não consegue nem imaginar. Ele conseguiu ressignificar isso. Ele conseguiu inclusive trabalhar dentro da tese dele. Ele criou a logoterapia a partir disso, comprovando por que algumas pessoas conseguem superar desafios, encontrar um propósito na vida e outras não. E como que é essa descoberta? Então, assim, é um livro intenso, eu chorei, eu li aos pouquinhos, é realmente intenso, mas ele mexeu comigo de uma forma absurda, e é aqueles que vale a pena reler de vez em quando para a gente Ai, que ter esse legal, Ale. chacoalhão, sabe assim? Tô precisando de um desses, porque esse ano ainda não acertei muito na leitura, não, viu? Então, ó, esse não tem erro. Fica do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Depois me conta o que você achou. Perfeito. Eu ia falar do essencialismo, mas você comentou durante o nosso bate-papo, que eu acho que é um livro incrível também. Vale, Uhum.
cada Também. segundo. Vale super a pena. Ele é bastante prático. É aquela coisa, a gente para e pensa, meu Deus, isso aqui é o certo. Eu não tô fazendo isso. Exato. Sabe? Mas a mudança A gente- vem aí, em colocar em prática. Não adianta nada ficar só Isso. acumulando, né? E se questionar, você para e se questiona. Esse foi um livro que eu me questionei muito enquanto eu lia. Então, é muito bacana também. Super indico. Perfeito. E ele é outro que a gente tem que estar relendo, porque a gente vai indo, de repente, opa, volta. Eu gosto de livros assim, sabe? Que você lê numa fase da sua vida e aí depois de um tempo você relê e você fala, caraca, parece que agora fez mais sentido. Exato. Que a gente Eu vai gosto muito. conectando com a fase que a gente está, enfim, é diferente. Não, perfeito, é isso. Obrigada pelas indicações, Cami. Que Imagina, delícia Ale. que foi essa troca. Obrigada. Eu amei, Guri, amei muito. Obrigada. Eu que te agradeço por me dar esse espacinho. Muito obrigada mesmo, tá? E a gente continua nessa linda caminhada, errando, acertando, se desenvolvendo, buscando. Estamos aí para isso. É uma constante evolução, um constante aprendizado. Verdade. E com essa leveza, com esse sorriso, a vida ela tem outro significado, né? Apesar dos desafios, a gente consegue ressignificar e ir aprendendo, vendo o que que tem, que a gente pode viver a partir daquilo, o que essa situação está nos ensinando, como que a gente pode lidar diferente. Acho que é isso. Aprendendo a dar valor também, Ale, para as coisas pequenas, que a gente acha que às vezes, é só um detalhezinho. Esse detalhezinho, ele pode ser bem importante. Uhum. É Total. isso. Muito obrigada. Obrigada, tá? Obrigada. E Amei. agradeço também a quem nos escutou até aqui. Deixe nos comentários o que que você achou. Se ficou com alguma dúvida em relação a algum ponto, alguma outra coisa que gostaria, deixa aqui e já compartilha com outras pessoas também, porque eu tenho certeza que tem mais pessoas que precisam escutar essa mensagem. Ai, que delícia. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, Cami!